E aí, hoje eu vou falar sobre uma questão que a maioria dos anarcocapitalistas não falam muito, além de, não importa porque o que importa é a crítica ética ao Estado, e ele está errado, isso não justifica. E isso não responde a pergunta. A pergunta sobre a qual eu vou falar é a educação no anarcocapitalismo, como os pobres se educariam no anarcocapitalismo. Tá, é primeiramente verdade que mesmo que eles não pudessem, isso não justifica a existência do Estado, porque ele é eticamente inaceitável. Ele é uma entidade antiética. Mas fora esse pormenor, a pergunta é utilitária. Como que os pobres podem se educar no anarcocapitalismo? Então eu vou dar algumas soluções hipotéticas, soluções baseadas em coisas nas que as pessoas já veem hoje em dia, em coisas que pessoas já usam hoje em dia, que elas convivem com esse tipo de coisa hoje em dia. E você vai pensar, nossa, isso é até um pouco óbvio, né? Eu vou começar aqui. Em primeiro lugar, Khan Academy. Khan Academy é um site onde você pode aprender literalmente qualquer coisa, e não tem, assim, muitos pobres que não tenham um computador hoje em dia. Qualquer pobre que não seja um completo mendigo vai ter um computador ou um celular para poder acessar a Khan Academy. E essa pode perfeitamente educar o pobre. Fora isso, existe uma segunda solução, que seria o interesse econômico do empreendedor em educar o pobre. Eu vou colocar alguns pressupostos em primeiro lugar. O pobre é uma mão de obra mais barata do que o rico, certo? Quanto maior a classe social que uma pessoa tá, menos ela vai se dispor a trabalhar por certo dinheiro. Por exemplo, um rico não trabalharia 8 horas por dia para ganhar R$100 por mês. Um pobre, no entanto, faria isso. Isso porque, de maneira geral, os ricos têm mais educação de qualidade, porque eles gostam desse tipo de luxo. Ou então eles não precisam do salário e assim por diante, porque eles, sei lá, investirem em alguma coisa. Não importa. O que importa é que, de maneira geral, os ricos, eles têm menos chance de fato, trabalhar pelo mesmo negócio que o pobre. A classe média também, ela tem menos chance de trabalhar pelo mesmo negócio que o pobre. Se você fosse um empreendedor, você preferiria contratar um pobre que, sei lá, aceitaria trabalhar por R$100 por mês, ou você preferiria, sei lá, contratar um classe média que aceita R$200 por mês? É óbvio que você aceitaria o pobre. Mas claro, tem a questão da produtividade, e o pobre, ele vai naturalmente ser menos produtivo porque ele não tem uma qualificação tão boa quanto classe média ou o negócio rico. No entanto, há uma solução para esse problema. Por exemplo, vamos supor que você seja de uma empresa chamada Armário Corps. A Armário Corps descobriu que na favela da Rocinha existem pessoas que estão dispostas a terem um emprego qualquer por, sei lá, R$100, R$150 por mês, trabalhando 8 horas por dia na Armário Corps. Sendo assim, você vai lá e pergunta: algum de vocês tem qualificação profissional para trabalhar na Armário Corps? E eles falam: depende do que precisa. Só, vamos supor que seja uma empresa de engenharia de armários. Evidente, eles não têm tal classificação, uma qualificação. É uma qualificação muito específica para eles terem, assim, no foda-se. Eles são pobres, eles geralmente não vão ter esse tipo de classificação de maneira geral. Então o que você faz? Você abre lá uma escolinha uma escolinha de engenharia de armários. E você fala: olha, vocês são pobres, certo? Você não tem dinheiro para pagar. Então vamos fazer assim. Você paga, sei lá, R$100 por mês, e no final você assina um contrato comigo. Nesse contrato da escola já vai estar implícito o contrato do trabalho, de trabalhar, sei lá, 4 horas por dia durante 4 meses, sei lá, por R$200, o normal seria R$400.
Ou seja, você está pagando a escola depois que você terminou a escola, porque você não tem condição de pagar agora, e assim você consegue pagar a escola, e se você quiser você efetiva o contrato. Se você quiser e me for útil, se eu gostar do seu trabalho, você efetiva o contrato. Solucionou o problema. Tem uma outra coisa também que soluciona esse tipo de problema. E eu vou apontar uma evidência empírica dessa solução. Por exemplo, tem muitas faculdades que tem esse tipo de programa que fala, ó, você só paga depois que você terminar a faculdade, sei lá, por 0% de juros, ou então com 10% de juros, sei lá. Isso é uma coisa que existe hoje em dia. Eu não estou dizendo que hoje em dia é completamente isento de intervenções no mercado, e pode até ser que o que existe hoje em dia seja por causa de intervenção no mercado. No entanto, como existe hoje em dia, não é impossível que exista esse mesmo sistema, só que da forma que eu descrevi aqui, porque uma faculdade, de maneira geral, não tem tanto interesse econômico em formar o cara e depois deixar ele pagar, quanto essa empresa teria, porque ela poderia ter mais pessoas que produzem para ela por um preço mais barato que seria um cara da classe média. E por uma classificação muito melhor, porque a classificação não, qualificação, de novo essa porra. Porque a qualificação que você teria dado, é óbvio, você teria dado, então você sabe a qualidade da classificação, da qualificação. Fora isso, tem uma terceira opção. Essa terceira opção seria o seguinte: você já viu aplicativos que trabalham mais ou menos de graça e o resto você paga? Por exemplo, aplicativos demo. Sei lá, você já deve ter comprado algum jogo e veio junto algum jogo que é demo, por exemplo, Mega Man X Mission Command de PlayStation 2. Você compra e vem junto uma demo do Mega Man X8. Ora, você está jogando um jogo de graça? Não. Você está experimentando o jogo de graça para caso você goste do jogo, você entre lá e compre o jogo. O que é isso? É uma estratégia de marketing. Ele vai dar de graça, deixar a pessoa experimentar, vai compelir a pessoa a comprar aquele negócio. E a mesma coisa pode ser feita para uma entrega de qualidade não, de educação para os pobres. Por exemplo, eu tenho uma escola chamada Calça da Minha Tia Menstruada. É isso, o nome da escola é Calça da Minha Tia Menstruada. Eu falo assim: olha, a gente tem ensino médio completo, a gente tem ensino superior completo, a gente tem um monte de curso, e vocês podem verificar a qualidade do ensino fazendo o ensino fundamental de graça, completamente de graça. Se os lucros compensarem, é óbvio que eu continuaria fazendo isso. Os lucros, de maneira geral, compensam. Tá, vamos supor que não compensem. Isso não importa agora. É só uma situação hipotética. Como vocês falam, como hipoteticamente pode funcionar a educação sem Estado? Eu estou propondo também situações hipotéticas possíveis e prováveis de acontecerem no mercado. Mas e se os lucros não forem suficientes para bancar a escola? Tá? Então, sei lá, lança um aplicativo que dá para aprender pela internet. Tipo, videoaulas de graça pelo YouTube. E você usa essas mesmas videoaulas no YouTube para, sei lá, fazer propaganda e ao mesmo tempo você mostra para os seus alunos na sala de aula para dar suporte à aula. Bem, tem uma infinidade de soluções para esse tipo de problema, baseada em incentivos de mercado e em outros tipos de coisa que é caridade, publicidade de mercado. Não é uma coisa só o Estado pode fazer, então só pode ser feito de maneira pública através de roubo. Não, cara. É perfeitamente possível, inclusive provável, que uma educação privatizada seja bem melhor do que hoje em dia. E isso incluindo toda a grade. Porque a maioria das pessoas vão numa escola hoje em dia porque elas são obrigadas e não porque elas querem. Então, se elas vão trabalhar e elas precisam de tal qualificação, elas vão querer ter tal qualificação mais do que elas vão querer, por exemplo,
aprender filosofia. Se eles não gostam de filosofia, sei lá, eu vou trabalhar com engenharia porque eu gosto de matemática. De que vai me ser útil aprender filosofia? Ou então, sei lá, eu vou trabalhar de professor de história porque uma empresa, porque um rico acha isso legal, ele quer ensinar história para os caras e ele está pagando pessoas que ensinam história. Você não precisa saber matemática. Esse tipo de grade obrigatória e pública e não privatizada, ela sempre tem os seus defeitos e esse tipo de defeito pode ser corrigido perfeitamente pelo livre mercado. Fora que não só todas essas coisas que eu disse, que podem ser uma solução para os pobres, como também os ricos vão ter uma melhor qualificação profissional, uma melhor qualificação de maneira geral. Isso vai aumentar a produtividade. E quando isso aumenta a produtividade, os pobres se beneficiam, porque, óbvio, eles vão pagar um preço mais barato pelo produto. E isso vai fazer com que a própria educação deles fique mais barata, porque todas as coisas vão ficar mais baratas, porque os ricos são mais qualificados, e os classe média também, e os pobres também vão ficar mais qualificados. Isso vai gerar um ciclo infinito de alimento à economia através de qualificação cada vez mais complexa e cada vez mais especializada. Isso vai fazer com que os pobres também saiam da pobreza, além dos pobres conseguirem uma educação relativamente de graça.